Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Matemática 2, conjuntos. Ontem a gente introduziu a ideia de conjunto, a gente viu a representação e notação de conjuntos e a gente entendeu o que é um elemento de um conjunto e quando é que esse elemento vai pertencer ou não vai pertencer a um conjunto. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo e a gente vai falar sobre uma das formas de representação de conjunto, que é o diagrama de Venn. Bom, gente, o diagrama de Venn, ele é uma forma gráfica que representa os elementos de um conjunto. E para fazer essa representação, a gente utiliza-se das formas geométricas. Então, como vocês podem observar aqui, eu estou utilizando uma forma geométrica que é o círculo. Então, diagramas de Venn são essas representações gráficas que a gente faz para representar um conjunto. Então, o conjunto ele pode ser representado tanto como a forma na qual eu vou escolher uma letra do alfabeto, sendo que essa letra é maiúscula, e representá-lo entre um par de aspas, ou pode ser representado graficamente por meio dessas formas geométricas, ou das formas geométricas na qual a gente está utilizando aqui, que é o círculo. Então, aqui a gente tem 3 exemplos na qual a gente utiliza a representação do diagrama de Venn para representar a representação de conjuntos. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho a representação do conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse segundo exemplo, eu tenho 2 conjuntos, o conjunto B e o conjunto C, onde há uma interseção aqui entre o conjunto B e o conjunto C, e a gente vai ver mais na frente o que significa uma interseção, como que eu reconheço a interseção de um conjunto. Quais são os elementos que fazem parte da interseção do conjunto de 2 ou mais conjuntos. Então, aqui eu tenho os elementos do conjunto B, ó, que é 1, 2, 4 e 7. Tem os elementos do conjunto C, que são 4, 7, 9 e 8, tá? Sendo que os elementos em comum no conjunto B e no conjunto C são os elementos 4 e 7, ok? E no terceiro exemplo, eu tenho 3 conjuntos, conjunto D, conjunto E e o conjunto F. Então, aqui, ó, eu tenho os elementos do conjunto D, que são os elementos 0, 2, 3 e 5. Os elementos do conjunto E, que é 3, 5 e 8. E os elementos do conjunto F, que são 5, 9 e 10. E a gente pode ver a interseção dos elementos entre esses conjuntos, entre esses 3 conjuntos, ok? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as relações de pertinência e inclusão. Quando um elemento está em um conjunto, a gente diz que esse elemento pertence ao conjunto. Aí aqui a gente tem o conjunto F como exemplo, que tem os elementos 0, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. O que a gente pode perceber aqui? Pela a nossa sequência, o próximo número que viria seria o número 10. A gente tem aqui a sequência dos números pares, né, sendo eles naturais, ok? Então, se eu pegar aqui como exemplo o elemento 2. O elemento 2, ele pertence ao conjunto F. Então, eu vou escrever ele da seguinte forma. 2 pertence a F. Ou seja, eu estou dizendo que 2 pertence ao conjunto F. Como que eu escrevo essa notação aqui? Ou essa afirmação? Eu escrevo da seguinte forma. 2 pertence a F. Então, ela fica escrita da seguinte forma. Se eu pegar aqui outro elemento, o elemento 8, eu posso dizer que 8 pertence a F? Posso, né? Porque o 8 está aqui dentro do conjunto F. Se eu pegar o 3, eu posso dizer que o 3 pertence a F?
O 3, ele não faz parte do conjunto dos números pares. E aqui eu tenho que só números pares, é o conjunto dos números pares. Então, ele não está dentro do conjunto F. Então, eu digo que 3 não pertence a F. Então, fica escrito da seguinte forma: 3 não pertence a F. Se eu pegasse aqui o 5, o elemento 5 pertence ao conjunto F? Também não pertence. Então, 5 não pertence a F. Então, ficaria dessa forma: 5 não pertence a F. Se eu pegasse o 10, como eu sei que eu tenho aí o conjunto dos números pares, pela minha sequência aqui lógica, o 10 vai pertencer a F, mas ele não tá aqui, tinha escrito, mas pela lógica que tem aqui reticência, quer dizer que vai continuar, eu sei que eu tenho aqui os números pares, que tá indo de 2 em 2, então depois do 8, vai vir 10, 12, 14 e assim sucessivamente, ok? Já eu estou utilizando essa relação de pertence e não pertence quando eu estou relacionando um elemento ao conjunto. Mas se eu quiser relacionar dois conjuntos, né? Aqui eu tenho um conjunto F e um conjunto G. Quando eu quero fazer a relação entre dois conjuntos, tá? Eu vou utilizar a simbologia e a expressão contido ou não está contido, ok? Vamos entender como é que funciona. Aqui eu tenho o conjunto F, que é o conjunto dos números pares, e aqui eu tenho o conjunto G, que é o conjunto dos números naturais, como vocês podem observar, tá? E eu vou pegar o seguinte exemplo: F, e eu vou utilizar aqui a relação contido, tá? Vou usar aqui a relação de inclusão, tá? Eu chamo essa relação de inclusão. F está contido em G. Como assim, ó? Aqui a minha relação de inclusão é como se fosse esse Czinho aqui. Então, F está contido em G. Como que F está contido em G? Observe que o G é o conjunto dos números naturais. E dentro do conjunto dos números naturais, eu tenho os números pares, ó. 0, 2, 4, aí eu vou ter o 8, o 10, o 12. Então, o F, ele está dentro do conjunto G. Logo, eu digo que F está contido em G. Escreve-se da seguinte forma: F está contido em G. Então, essa simbologia aqui, ó, ela representa está contido, ok? Vamos pegar aqui outro exemplo. G está contido em F. Será que G está contido em F? Vamos ver aqui, ó. O G é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais vai se encaixar dentro do conjunto dos números pares? Não vai, ó, porque vai faltar aqui todos os números ímpares, não é isso? Então, eu digo que G não está contido, aí a gente pega a simbologia do está contido e faz um tracinho ao meio. Então, eu escrevo dessa forma: G não está contido em F, porque os elementos que estão em G não cabem aqui dentro do F, ou seja, não estão aqui no conjunto representado pela letra F. Então, fica assim: G não está contido em F. Então, essa simbologia aqui, ó, como se fosse um Czinho com tracinho no meio, representa não está contido. Ainda tenho também outra simbologia que eu utilizo na relação de inclusão, que ela é chamada de contém, tá? Vamos ver aqui um exemplo. G contém F. Ela é como se fosse um Czinho ao contrário. O contido, ele está para a direita, né? A aberturazinha dele está para a direita. E
aberturazinha dele está para a esquerda. Então, G contém F. O que isso quer dizer? Que G contém todos os elementos que estão em F. Vamos ver se contém, ó. O 0, o 2, o 4, o 8, o 10 vai estar. Então, o G contém todos os elementos do conjunto F. Então, como é que eu digo aqui? Como é que eu represento? Como é que eu leio isso aqui? Eu leio da seguinte forma. G contém F. G contém F. Então, essa simbologia aqui, ó, representa contém, tá? G contém F. E se eu tivesse esse outro exemplo aqui? F contém G. F contém todos os elementos de G? Não contém, porque vai ficar faltando os números ímpares, né? Então, ó, faz o cortinho. Então, F não contém G. Então, é importante vocês saberem a diferença, tá? Vamos só relembrar aqui a simbologia. O Ezinho representa uma relação de pertinência e significa pertence. O Ezinho cortado ao meio significa não pertence, ok? Agora vamos para o próximo, a relação de inclusão. Esse Czinho virado aqui para a esquerda, como se fosse um Czinho virado para a direita, tá? Representa estar contido. O mesmo Czinho cortado ao meio, virado para a direita, representa não estar contido. Esse Czinho aqui, virado para a sua esquerda, representa contém. E ele virado para a sua esquerda, cortado ao meio, representa não contém. Ok? Então, é importante vocês lembrarem o que significa, tá? Quando eu utilizo pertence, isso quer dizer que eu estou trabalhando um elemento em relação ao conjunto, tá? Então, eu utilizo pertence ou não pertence quando eu estou trabalhando um elemento em relação ao conjunto. Aqui eu tenho um conjunto F e eu estou dizendo se o elemento pertence ou não pertence a esse conjunto, ok? Eu vou trabalhar a relação de inclusão, que é o contém, não está, o contém, não contém, está contido e não está contido, quando tiver uma relação de inclusão, quando eu estiver trabalhando com dois conjuntos, quando eu estiver se referindo a dois conjuntos, ok? Aqui, ó, estou se referindo ao conjunto F e ao conjunto G. F está contido em G. Como é que eu sei se F está contido em G? O F vai estar contido em G se todos os elementos de F estiver dentro do conjunto G. No caso, eu tenho todos os elementos aqui, ó, de F dentro do conjunto G, que são todos os números pares. Então, F está contido em G. E eu vou ter que o conjunto não vai estar contido quando ele não conter todos os elementos desse conjunto. Aqui, ó, G não contém, não está contido em F. Só corrigindo, G não está contido em F. Ou seja, os elementos de G não estão todos presentes aqui no conjunto F. Está faltando todos os números ímpares. E eu vou usar o contém ou não contém quando também estiver trabalhando com dois conjuntos, relação de inclusão de dois conjuntos. Aqui eu tenho que G contém todos os elementos de F, ou seja, todos os elementos de F vão estar dentro do conjunto G. Então, o G contém o conjunto F. E aqui eu tenho que F não contém G, pois nem todos os elementos de G vão estar dentro do conjunto F, ok? Vamos agora falar sobre a operação entre conjuntos. A gente vai começar falando da união, que é a união entre dois conjuntos, tá? Ou mais conjuntos. A união entre dois conjuntos é formada pela junção dos elementos contidos em cada conjunto. Em outras palavras, a gente considera todos os elementos dos dois conjuntos. Aqui, como exemplo, eu tenho dois conjuntos.
e eu quero fazer a união entre os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A gente representa a união com um símbolozinho desse aqui, como se fosse um Uzinho, tá? Isso aqui representa a simbologia da união. Como eu quero fazer a união entre o conjunto A e o conjunto B, eu vou escrever da seguinte forma. A união, que é o Uzinho, B, tá? A união B. É assim que a gente lê. A união B. Quem é a união B? Vai ser a junção de todos os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B, tá? Os elementos que ficarem repetidos, eu não preciso repetir, eu coloco eles apenas uma vez. Vamos ver se tem algum elemento que vai se repetir. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí aqui eu tenho o 3 e o 4, se repete novamente. Eu não preciso repetir duas vezes, eu vou escrever ó, todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4. Como os elementos de A aqui se repetem em B, 3 e 4, eu não preciso repetir novamente, porque eles já estão aqui presentes. Eu vou colocar só o restante que não se repete. 5, 6 e 7. Então, a união entre o conjunto A e B são todos os elementos do conjunto A, mais todos os elementos do conjunto B. Aqueles que se repetem em ambos os conjuntos, eu coloco apenas uma vez. A gente pode fazer essa representação aqui, entre um par de chaves, e pode fazer a representação utilizando o diagrama de Venn, que é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui, ó, eu já desenhei os dois conjuntos, e aí eu vou colocar aqui agora os elementos, tá? Vamos lá, os elementos de A é 1, 2, 3 e 4. Como 3 e 4 se repetem tanto no conjunto A quanto no conjunto B, eu vou colocar aqui eles onde eles interceptam, tá? Porque ele pertence tanto ao A quanto ao B, 3 e 4. Os demais eu vou colocar nos seus lados. 1 e o 2 só pertencem ao conjunto A. E os 5, 6 e 7 só pertencem ao conjunto B. Observe que eu coloquei aqui no meio, onde os dois conjuntos se encontram, os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. E aqui, só na parte do A, só os elementos que estão em A. E aqui, só na parte B, só os elementos que estão em B. Então, quem é a união desse conjunto? A união desse conjunto, ó, é todo esse conjunto aqui, ó. Todos os elementos desse conjunto, ó. Ou seja, a união é os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a união. Então, a união entre dois conjuntos, tá? Ela é representada, tá feio aqui, tá, gente? A representação, ela é representada, ó, por todos os elementos do conjunto, tá? Todos os elementos do conjunto, tanto do conjunto A quanto do conjunto B, ok? Vamos agora para interseção entre conjuntos, tá? A interseção, ela é um novo conjunto numérico formado por elementos que pertencem de maneira simultânea a outros conjuntos. De modo geral, a interseção entre conjuntos no diagrama de Venn é dada pela parte comum aos gráficos envolvidos. Vamos ver aqui o mesmo exemplo que a gente colocou anteriormente para a união. Conjunto A, dado por 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, dado por 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente quer fazer a representação da interseção desse conjunto. Ou seja, a interseção desse conjunto vai ser os elementos que se repetem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E eu utilizo uma simbologia para representar essa interseção, que é a seguinte forma. A interseção B, que é o U de cabeça para baixo, ok? Virado para baixo. A interseção B. Quem vai ser a interseção desse conjunto? Serão os elementos que se repetem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. O 1 não se repete, o 2 não se repete, o 3 se repete no A e se repete no B.
Então, os elementos que se repetem são a interseção desse conjunto, ok? Então, são os elementos 3 e 4. Então, se eu perguntar quem é a interseção desses dois conjuntos, são os elementos 3 e 4. E eu posso representá-los no diagrama de Venn, essa interseção, ok? Então, representando aqui essa interseção, aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Quem é a minha interseção? Os elementos que se repetem em ambos os conjuntos, 3 e 4. Então, a interseção é esse espaço aqui, ó, que fica interligado pelos dois conjuntos. Então, a interseção é o 3 e o 4. Então, a interseção desse conjunto, ó, ela é essa daqui, ó. Essa parte aqui que eu vou destacar com esses risquinhos rosas. Então, essa é a interseção do conjunto. É essa parte aqui onde os dois conjuntos estão se interligando. E a interseção representa os números que se repetem em ambos os conjuntos, tá bom? Então, se eu pedir para vocês representarem a união serão todos os elementos do conjunto, ou dos conjuntos, que tem dois conjuntos, então serão dos elementos do conjunto A e do conjunto B. Se tivesse três conjuntos, seriam todos os elementos dos três conjuntos. Aqui eu tenho o diagrama de Venn, fazendo a representação dessa união, tá? Que é tudo isso aqui. E a interseção será apenas os elementos que se repetem em ambos os conjuntos, ok? Vamos falar agora da diferença entre conjuntos, tá? A diferença entre dois conjuntos, ela corresponde à operação de escrever um conjunto, eliminando os outros elementos que também fazem parte de um outro conjunto. Como assim, ó? Aqui eu tenho os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, e eu quero fazer a operação A menos B, a diferença de A menos B. Como é que vai ser isso? Você tem o conjunto A e você quer eliminar todos os elementos do conjunto B. Quem são os elementos do conjunto B? 3, 4, 5, 6 e 7. Não é isso? Então, você vai eliminar todos esses elementos, ó, eliminou. Ok? Agora, você vai observar se algum dos elementos que está em B também está em A, porque se tiver, você vai eliminar. Você tem o 3 e o 4, então você vai eliminar o 3 e 4. Sobrando apenas quem? O 1 e o 2. Então, a diferença entre o conjunto A e o conjunto B são os elementos 1 e 2. Ou seja, você retirou todo o conjunto B e todos os elementos que estão em B que estão em A, tá bom? Então, como é que você representaria isso no diagrama de Venn? No diagrama de Venn, você vai representar aqui os elementos do conjunto, aqui é 1, aqui é 2. Aí a interseção é 3 e 4, sobrando 5, 6 e 7. Então, você vai eliminar, ó, todos os elementos desse conjunto B, ó. Então, vai sobrar apenas os elementos do conjunto A, que é o 1 e o 2 que a gente já tinha feito anteriormente, tá bom? Vamos falar agora sobre o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele não possui nenhum elemento. E a representação dele pode ser feita por meio de duas simbologias, tá bom? Então, o conjunto vazio, ele não possui nenhum elemento. A representação, ela pode ser feita por meio de duas simbologias, tá? Pode ser a simbologia pode ser duas aspas, duas chaves, na qual dentro dessas chaves não vai ter nada, tá? Ou pode ser escrito dessa seguinte forma, um O com um tracinho no meio. Então, essa é a simbologia para você representar um conjunto vazio. Pode ser duas chaves sem ter escrito nada dentro, ou pode ser um zero com um tracinho cortando ele ao meio. Agora, o que você não pode fazer é você escrever dessa seguinte forma. Pegar aspas, as chaves, colocar o símbolo de sinalzinho vazio dentro das chaves. Por quê? Ó, isso aqui tá errado. Isso aqui, ó, é errado. Tá bom? Porque aí você tá dando aqui um elemento para pertencer ao seu conjunto. Então, eu tenho um conjunto vazio. Então, a representação de conjunto vazio é quando não tem nenhum elemento. Então, você representa por meio de duas chaves sem nada dentro ou um ozinho com um tracinho no meio.
Um exemplo de conjunto vazio seria você pegar o conjunto dos números naturais e dizer que quer o antecessor de zero. O conjunto dos números naturais, ele começa no zero. Então, o zero, ele não tem antecessor. Logo, esse conjunto, ele vai ser o quê? Vazio. Os antecessores de zero, o antecessor de zero para os números naturais não existe. Então, o conjunto é vazio. Vamos agora falar sobre o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto representativo de todos os elementos da conjuntura na qual estamos trabalhando e também de todos os conjuntos relacionados. Na representação do conjunto universo, utilizamos a letra maiúscula U. Então, para representar o conjunto universo, a gente utiliza a letra maiúscula U. O conjunto do universo são todos os conjuntos, todos os conjuntos na quais a gente está trabalhando. Tá? A gente já falou dos conjuntos dos números naturais e já falou do conjunto dos números inteiros. A gente tem também o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. E tem também o conjunto dos números reais. Então, o conjunto universo representa todos esses conjuntos, ok? E ele é representado pela letra U maiúscula. Vamos falar agora do conjunto unitário. O conjunto unitário possuímos também o conjunto unitário, que é definido por possuir apenas um elemento. Então, quando eu falo conjunto unitário, é porque esse conjunto possui apenas um elemento. Não faz diferença o tipo de elemento que esse conjunto possua, seja um número, seja um dia da semana, seja um animal de estimação, ok? Se existe apenas um elemento, ele é um conjunto unitário. Então, conjunto unitário, apenas um elemento. Não importa que elemento seja, contanto que só tenha um elemento. Vamos falar agora do conjunto finito. Conjunto finito. Então, o conjunto dos números finitos é o conjunto na qual se destaca pela quantidade de seus elementos. Ou seja, a quantidade de elementos desse conjunto, ela é finita. Tá? Eu consigo determinar a quantidade de conjuntos. Por exemplo, o conjunto das vogais, né? Ó, o conjunto das vogais é A, E, I, O, U. É um conjunto finito, ele tem fim. Eu consigo contar a quantidade de elementos que ele possui. E o conjunto dos números infinitos, né? O conjunto dos números infinitos é o contrário do conjunto dos números finitos. O conjunto dos números finitos, eu sei que eles têm um fim, eu consigo contar a quantidade de elementos que existem nele. Já no conjunto dos números infinitos, o conjunto ele não tem um fim, ele é infinito. Eu não consigo contar a quantidade de elementos, ou seja, o número de elementos que esse conjunto possui. E ele vai ser representado da seguinte forma, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Vou representar aqui pela letra N. 0, 1, 2, 3. Como ele é infinito, eu coloco as reticências para dizer que os números continuam. Ok, meus amores?